Olá, meus amores, boa noite. Quanto tempo, não é mesmo? Mas estou aqui, estou chegando devagarinho. É que eu tive tanta coisa, gente. Confesso para vocês que eu estava pedindo a Deus para me dar força para chegar até aqui. E Deus me deu forças para chegar hoje aqui. Eu agradeço a Deus por isso, né? Muito grata ao Senhor por me dar mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Estou aqui com a minha Bíblia, né, como sempre, né, e vim trazer para vocês aquele estudo, né. Precisamos terminar o nosso estudo, né, falta pouca coisa, de tanto que nós já, o ano inteiro, né, lendo a Bíblia, procurando entender, compreender o que Deus quer pra gente, o que Ele está falando pra gente, né, a gente refletindo quantos assuntos. E eu vim hoje trazer mais um estudo, né? Nós estamos na 1 Timóteo, no livro de Timóteo, onde o apóstolo Paulo continua, né, com as explicações dele para o povo, né? Ele veio desde lá, né? Falou com o povo de Tessalonicenses, né? E vem caminhando, e ele veio caminhando e chegou a Timóteo, mas temos também outros aqui, onde Paulo ainda vai, ele continua, né, escrevendo as cartas para Timóteo. Ele escreve a primeira carta, depois ele escreve a segunda carta, como ele fez com os Tessalonicenses, né? E depois ele vai dando continuidade, né, as epístolas dele, as escritas dele. Ele vai ainda escrever para Tito e depois para Filemon, né? E assim ele vai até que ele consegue levar tudo aquilo que estava no coração dele, que Deus deu a ele como compromisso, né, como um missionário, uma missão que ele tinha que fazer, de levar o evangelho e ensinar a todos como deveria ser feito. E eu vim aqui também dar continuidade nisso, né, trazer o evangelho para vocês através do apóstolo Paulo. Não sou expert no assunto, mas estou aqui me esforçando para estar com vocês, para aprender a cada dia, tá certo? A cada dia nós aprendemos mais e mais com o apóstolo Paulo, com os ensinamentos do passado, né, que vem atingir o nosso coração e nos trazer um entendimento, né, de modo que nós venhamos refletir quanto ao assunto, não é mesmo? E quando a gente traz os acontecimentos do passado para os nossos dias, nós podemos compreender quanto é importante esse conhecimento, né? Investir em conhecer da palavra de Deus, o quanto isso nos faz bem, e quanto esse ensinamento engrandece a gente, né? Engrandece a gente no bom sentido, tá, gente? Faz com que a gente seja uma pessoa mais firmada no nosso intelecto, né? O nosso intelectual, então, ele funciona de uma forma mais em discernir as coisas. Precisamos ter discernimento das coisas, cada coisa, não importa o que, mas é necessário que se tenha discernimento, tá certo? Eu sou Elizabeth Guilhermino e estou aqui sempre que eu posso trazendo para vocês uma palavra amiga, uma palavra do estudo da palavra de Deus, né? Do estudo da Bíblia, tá certo? Então, vamos pedir ao Senhor nosso Deus para que venha nos abençoar, que nos dê força, né? Esclarecimento, para que a gente venha entender. Então, vamos fazer uma pequena oração pedindo ao Senhor isso, tá bom? Você novo que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se inscreva no canal, peça a Deus para te dar esclarecimento, clareza, para abrir a sua mente, né, para que você possa ter entendimento da palavra, assim como eu vou fazer agora. Então vamos orar, vamos fazer uma pequena oração a Deus. Então vamos. Querido e amado Deus, Senhor Todo-Poderoso, nos colocamos mais uma vez aqui diante do Senhor. Quero te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade. E peço-vos que o Senhor me dê entendimento e clareza nesse estudo,
para que eu possa refletir e fazer aquilo que é bom, colocar o que é certo, o que é correto dentro do meu coração. Senhor, ensina-me, Senhor. Eu preciso aprender mais. Então, acenda essa luz na minha mente para que eu tenha compreensão e entendimento da Tua palavra. Obrigado por me dar sabedoria, obrigado por esse dia e obrigado, Senhor, por todos que estão aqui a me ouvir. Eu te agradeço nesse momento por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu peço ao Senhor que essa live seja uma live muito proveitosa para todos nós, para que nós possamos prosseguir com o Senhor, sem se desviar. Em nome do Pai, eu agradeço. Amém. Então, vamos lá? Vamos aqui dar continuidade aqui. Eu vou ler então o capítulo e depois do capítulo eu venho com a explicação, conforme eu sempre faço, tá certo? Aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios, diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não o neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Tá escrito, eu tô lendo. Desculpe o barulho aí de fora, tá, gente? Tem um rapaz que fica andando de moto para baixo para cima aqui direto. Vai lá e vem cá toda hora. É um barulho só dessa moto, mas eu creio que tá dando para você me ouvindo, tá? Vamos lá no versículo de número 8. Versículo de número 8 diz assim: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado pelos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Muito forte isso aqui, não é mesmo? Prestem atenção. O que aqui o apóstolo Paulo estava querendo passar para todos, não só para aqueles que trabalham na casa do Senhor, que exercem a função do evangelho, né? Levando a palavra do Senhor, mas para todos mesmo, não importa as pessoas. Deus aqui manda um recado muito importante para todos nós,
para os nossos dias. Veja bem, meus irmãos e minhas irmãs, entendam vocês que o apóstolo Paulo, ele estava ensinando sobre liderança, sobre liderança, não só liderança nos seus lares, mas, mas liderança espiritual. Você entende? Ele estava explicando aqui a todos sobre liderança espiritual. Então, ele deu uma explicação bem clara para Timóteo, ele falando para Timóteo como que Timóteo deveria agir, né? Então, fazendo Timóteo lembrar muitas coisas. E ele fala como que uma pessoa, um líder, deveria subir ao púlpito, né? E que era necessário ter uma vida de honestidade, né? Uma vida de moral, né? De ter cuidado com a sua própria casa, né? Com a sua família, né? E também ter um bom comportamento diante da sociedade, diante de todos os que o rodeiam, não só a sociedade toda em si, mas aqueles que estão ali ao seu redor. Então, o apóstolo Paulo, ele vem ensinando como que o Timóteo, fazendo lembrar a Timóteo como deveria ser o comportamento de um líder, né? Como deveria ser o comportamento dele diante da igreja, né? No caso, diante da igreja. Ele estava fazendo lembrar que deveria haver uma maturidade, né? Tem que haver uma maturidade e um compromisso para com tudo que é feito na igreja em si, né? Tudo que é feito na igreja, tudo que é feito no normal, na sua vida cotidiana, e também tudo que é feito para Deus com grande compromisso. Então ele vinha ensinando sobre isso para que todos pudessem, para que Timóteo pudesse lembrar e entender que era necessário um bom comportamento, né? Ele, como um líder, né? Ele precisava ser exemplo para todos. E aqui fala assim, ó, eu vou ler o que está escrito aqui na Bíblia. Diz assim, ó, cadê? Deixa eu achar aqui. Fala assim, ó, aquele que foi tocado pelo Espírito Santo com o intuito de servi-lo no ministério pastoral tem essa vocação pulsando tão forte dentro de si que não encontra satisfação em nenhuma outra atividade senão servindo ao Senhor. Então, vimos aí, dá a entender aqui que aquele que quer servir ao Senhor, fazer a obra para subir ao púlpito, tem que ser uma pessoa, né, que tenha mesmo essa satisfação, né, que goste de estar na presença, que goste de fazer coisas para Deus, né? Mas tudo isso, essa obra para Deus, né, é um trabalho de muita, eu vou dizer, um trabalho muito pesado, né? Vamos dizer assim, é um trabalho pesado, é um trabalho que é um trabalho incessante, que a pessoa não pode se cansar, né? Ela claro que é ser humano, se cansa, mas a pessoa muitas das vezes, mesmo estando às vezes cansado, mesmo estando, né, sem condições de pregar a palavra, a pessoa vai ali pela aquela satisfação que a pessoa tem de estar na presença e o compromisso que tem com a palavra de Deus e para com aqueles que estão ao redor para ouvir. Você entende? Então, aqui ele está explicando isso e ele diz assim, ó, o apóstolo Paulo não está incentivando a ambição por títulos ou por cargos, pelo contrário, ele estimula a disposição para servir em sacrificar mais em prol da igreja. Afinal, a função do bispo exige maior supervisão de ensino, de pregação, de disciplina e cuidado com as pessoas
que foram confiadas a ele. Olha a responsabilidade de um bispo. Olha como isso é de grande importância. Se este vive, né? Se este vive com coisas escondidas, Deus com certeza vai revelar um dia. Uma hora vai ser revelado e a máscara então vai cair. E este então passará por decepções, por vergonha, não é mesmo? Mas quando este é uma pessoa dotada do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, que leva consigo a moral, né? Que leva consigo aquilo que é correto, né? Não só diante dentro do seu ambiente familiar, né? Da sua família em si, mas diante das coisas espirituais, das coisas de Deus e diante da sociedade, para aqueles da qual, como está dizendo aqui, da qual com as pessoas que foram confiadas a eles. Quais são as pessoas confiadas ao bispo? Aqueles que vão a uma determinada denominação para ouvir a palavra do Senhor. Então, o bispo ele tem essa autoridade, ele é a autoridade maior dentro da igreja. Você entende? Então, o que é necessário? É necessário que não haja negligência, né? Paulo, ele estava ensinando a Timóteo todos os deveres que este deveria fazer, como deveria estar para servir a Deus. Como deveria ser, né? Então, isso serve para a gente, para os nossos dias, né? As pessoas que são, assim, que são pessoas escolhidas por Deus para subir ao púlpito, né? Essa pessoa, por exemplo, um bispo, um pastor, né? Os diáconos, às vezes, sobem ali ao púlpito para dar uma palavra, para falar alguma coisa, até mesmo um obreiro e uma obreira, muitas das vezes sobem, mas para isso é necessário que essas pessoas sejam pessoas de bom caráter, né? Sejam pessoas que não têm coisas escondidas. Somos errantes, mas precisamos nos manter firme na presença do Pai, porque diz aqui mesmo que uma pessoa tem que ter um caráter um caráter de moral, né? Ser uma pessoa idônea, uma pessoa de moral e espiritual também, uma pessoa porque para subir ao púlpito exige da pessoa essas funções de ser uma pessoa de moral, uma pessoa que é irrepreensível, né? Que vê as coisas com amor, com fé, né? Que leva a palavra com todo amor, né? E com fé para as pessoas, procura ajudar as pessoas. Então, essas coisas de amor e fé, todas essas coisas se faz bem ao próprio, aquele que está dirigindo, aquele que é o líder, como também sustenta também as outras pessoas. Você entende? O amor e a fé sustenta o líder, né? Sustenta a liderança e sustenta todos aqueles que estão ali ouvindo, obedecendo a palavra de Deus. Então é muito importante para todos nós. Aqui ainda diz aqui no versículo de número 2, que fala assim, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Bom, o que está querendo dizer aqui? Que esse termo não se refere à pessoa que tem grande conhecimento, não. Não é só o grande conhecimento, não é só ser intelectual ou ser uma pessoa de curso superior, você entende? Não é só isso. Embora isso seja importante também ter esse discernimento, né, do conhecimento da palavra, de saber interpretar as escrituras, isso é primordial, né?
É primordial para um bispo, para um pastor, para aquele que foi escolhido a estar diante ali do púlpito para levar a palavra do Senhor. Então aqui diz assim, ó, aqui está falando dessa forma assim. Também, cadê? Também não diz respeito àquele que é eloquente ou carismático. Antes, a pessoa qualificada para instruir é aquela que vive a palavra de Deus e prioriza a retidão. Você entendeu isso aqui? Você entendeu? É necessário entender, olha só. É necessário que essa pessoa, seja o bispo, seja o pastor, seja uma missionária, seja um missionário, seja aquele que for subir ao púlpito para levar a palavra de Deus, ele tem que priorizar na vida dele retidão, né? É ter temor à palavra de Deus, é ser uma pessoa justa, é ser uma pessoa que tem um bom caráter, que leva ensinamento, é uma pessoa hospitaleira, né? Como diz, né? É uma pessoa que ama a sua família, faz tudo por ajudar a sua família, né? Ele é exemplo para os demais, você entende? É preciso, o líder, né? Esse líder espiritual, ele deve ser exemplo para os demais. Ele deve manter-se dentro da linha, né? Para que, dentro da linha que eu quero dizer, dentro da linha do conhecimento da palavra de Deus, banhado, né? Banhado de fé, cheio de fé, né? E com muito amor, né? A pessoa, o líder, ele tem que ter amor, ele tem que ter fé e amor para poder transbordar isso para os demais que ali estão. Afinal, ele é o líder e é o exemplo para todos, não é mesmo? Então, isso transmite um espírito de vida, um espírito de vida para todos, não só para ele como líder, né? Mas também para aqueles que estão ouvindo ali a palavra, você entende? Então isso é muito importante. Deixa eu ver mais o que está dizendo aqui para mim falar para vocês. Aqui tem outras coisas também que diz aqui sobre os diáconos. Aqui está falando sobre os diáconos o seguinte: diáconos ou servos, todos tinham a função de auxiliar os pastores. Isso já naquela época e ainda hoje, ainda se faz, né? Eles cuidavam das necessidades gerais da igreja local, como por exemplo, preparar o pão e o vinho para a Santa Ceia e ajudar os doentes e aos necessitados. Esses servos foram estabelecidos para atender as necessidades imediatas e estabelecidas para atender as necessidades estabelecidas a igreja, a fim de que pastores e bispos se dediquem à oração e ao ensino. Desculpa, gente, mas esse cachorro latindo me tira do sério. Ele tá latindo porque ele tá vendo alguma coisa que não é bacana ali, né? Mas vem aqui dentro de casa, parece que tá aqui dentro, é impressionante. Mas vamos lá. Aí aqui diz assim: embora as responsabilidades fossem diferentes, as qualificações espirituais e morais deles eram basicamente as mesmas dos líderes da igreja. Então, os diáconos também são pessoas importantes dentro da igreja. Vocês entendem? Então, isso mostra que todos os cristãos devem ser respeitados, né? E que todos devem ser respeitados e que todos representam ali, são representantes do Senhor Jesus na terra. Você entende? Deixa eu encostar minha janela aqui, só um minutinho. Eita, meu Deus, desculpa, tá, gente? Me perdoe, mas tive que diminuir o barulho, tá vendo? Como diminuiu o barulho do cachorro latindo. Eu até atropelei aqui algumas coisas que era para falar, acabei falando um pouco trocado, mas eu tô lendo aqui o que tá escrito, tá? Aqui tá dizendo o seguinte:
Então, aqueles que têm uma conduta de fé, integridade e devoção, alcançam muitas vidas para o reino de Deus somente com o seu bom testemunho. Então, está dizendo que um diácono, ele também deve dar o seu testemunho, né? Ele deve ser exemplo também. Por isso, independentemente de se você ocupa ou não uma posição na igreja, sua vida deve refletir o caráter do Salvador e os princípios da palavra de Deus. Você entendeu isso aqui? Como é importante para todos nós que levamos as palavras do Senhor? Você entende o que eu falo? Todos nós, é de grande importância que a gente venha ter essas qualidades, né, as qualidades corretas para que a gente possa ministrar a palavra de forma segura, né? De forma bem segura, para que as pessoas possam ver o quanto Deus existe e o quanto Ele é bom nas nossas vidas. E que o mistério de Deus, ninguém consegue, assim, o mistério de Deus é uma coisa tão sublime, tão importante, que a gente nem tem palavras para falar. A única coisa que devemos fazer é obedecer e seguir, né, o que é correto diante dos olhos do Senhor, né? Então, a fé é importante, né? Não pode haver dúvida, né? Tem que haver segurança para todos nós que levamos a palavra, para que aqueles que estão ao nosso redor possam confiar e crer que existe realmente um Deus maravilhoso, que tudo faz por nós, não é mesmo? Aqui fala mais uma coisa assim, ó, que eu quero ler para vocês, que é do versículo 9, que fala assim, ó, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Meu Deus, olha só. Então, o que é isso? Guardar o mistério da fé. Muitas pessoas, quando abraçam o Evangelho, elas se tornam pessoas puras e simples. Puras porque elas jejuam, porque elas creem, porque elas leem a palavra, porque elas buscam estar sempre na presença do Senhor, procuram ser pessoas justas, pessoas hospitaleiras, né? Pessoas que gostam de ajudar o próximo. Então, é uma pessoa pura, uma pessoa simples. Se torna, como se a gente nasce de novo, nós nascemos de novo, né? E vamos aprendendo, caminhando, né? Em comunhão com o Senhor Jesus, na fé, como uma criança que está aprendendo as coisas, você entende? Por isso, aqui diz assim, cadê? Os únicos pensamentos que tinham, que eram de agradar ao Altíssimo e o de submeter à sua vontade. Ele está falando aqui, no caso, Paulo explicando como deveria ser, que todos deveriam ter esse pensamento, né, de agradar a Deus. E aí fala mais aqui assim, ó. Cadê, meu Deus? Dessa forma, não, me perdi, gente, desculpa, aqui. Achei. Aqui diz assim, mas um dia muitos deixaram de cuidar do seu tesouro, ou seja, da sua fé, e com isso se corromperam com dúvidas, da mesma forma como aconteceu com Adão e Eva, que desobedeceram ao Senhor e perderam a pureza. A ingestão do fruto da árvore roubou os bons olhos, a comunhão e a dependência de Deus. Dessa forma, ambos tiveram seus olhos obscurecidos para o bem, mas abertos ao pecado, à malícia, ao medo e à culpa. A perda da visão espiritual revelou que eles estavam nus e assim sentiram vergonha até do Senhor. Portanto, não escolha viver sob a maldição do pecado, que gera dúvidas, que gera ansiedade, que gera instabilidade, que gera fraqueza. E também outras coisas, né? Que diz mais aqui. Então, aqui está falando assim, considere a obediência a Deus
como seu único caminho. Então, é necessário que a gente venha entender isso, para que a gente não venha se corromper, né? E fazer coisas que não agradam a Deus. Então, todos nós precisamos ser hospitaleiros, amorosos, justos, né? Obedientes, né? Ter moral, né? A moral é uma coisa que é importante, né? Não só no seu ambiente familiar, mas em todos os lugares aonde você for e estiver. Você tem que ser uma pessoa de excelência, uma pessoa que as pessoas olham para você e te vê como exemplo, né? Te ver como exemplo, né? Precisamos ser pessoas de bom caráter. Então, para ser aprovado diante de Deus, precisamos ser pessoas que abrem os olhos, né? Nós precisamos abrir os olhos para que Deus possa cuidar de todos os detalhes da nossa vida. Eu espero que você tenha entendido. Desculpe aí alguns tropeços, algumas coisas, porque você vê que agora está silêncio, não é mesmo? Porque eu fechei ali a janela, eu deveria ter fechado antes de começar aqui com vocês. Mas enfim, o importante é que eu já concluí aqui esse capítulo, né? Nós então, dessa forma, conseguimos entender aqui quais os deveres de um líder espiritual, né? Precisamos entender isso, os deveres de um líder espiritual, para que a gente venha prosseguir. Não somos pessoas... eu sei que nós não somos pessoas certinhas, né? Todos nós temos os nossos erros, mas devemos buscar a acertar, né? A ser pessoas espirituais, né? A ser pessoas que sirvam de exemplo, né? Dentro da igreja, porque ser um líder, né, dentro da igreja não é fácil. Não é fácil ser um líder, não só na igreja, né, diante da palavra do Senhor, mas também em casa, na sua residência, onde você estiver. Você tem que ser um bom líder, você tem que mostrar o seu bom caráter, tá certo? Que a glória do Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas e que nós possamos todos caminhar junto. Eu quero trazer uma coisinha aqui para vocês, mostrar para vocês um negocinho muito rapidinho. Vou mostrar aqui para vocês. Só esse coraçãozinho. Um coraçãozinho aqui e dizer para vocês que Jesus te ama muito. Jesus te ama mais que tudo nessa vida. Ele nos ama. Você acredita? Você crê nisso? Tenho certeza que sim. Então, que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e que possa resplandecer o rosto dele sobre ti, tá bom? E que nós possamos ter paz e alegria em viver, tá certo? Final de ano tá chegando, né? Mais um ano cumprido, né? Tá tão perto, né? De terminar mais um ano, mas eu creio que a igreja vai se fortalecer cada vez mais, né? Nós vamos ficar cada vez mais espirituais, né? Carregando com a gente as coisas boas do Espírito Santo, as coisas boas que Ele deixa para cada um de nós, para que nós possamos viver uma vida mais reveladora, né? Uma vida reveladora, cheia de coisas tão assim, plena, né? Coisas boas vindas de Deus. Eu, sinceramente, nem sei explicar para vocês, mas eu peço a Deus que me dê um ano pleno, saudável, cheio do amor e cheio da graça dEle, para que eu possa permanecer firme e em pé. Assim, vocês devem pedir também. Que a glória do Senhor esteja sobre nossas vidas, nos guardando, nos livrando e nos defendendo, né? Nos trazendo consciência, trazendo na nossa consciência que só Ele é Deus e que não existe outro além dele que possa nos ajudar, tá certo? Então, para vocês, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Vou ver se traga aí alguma coisa referente ao final de ano para vocês, para que nós possamos seguir aí nessa plenitude com o Senhor Jesus, tá bom?
Um grande beijo para vocês e até amanhã. Não esqueça de compartilhar, se puder levar essa palavra amiga para alguém, leva para alguém, não te custa nada, tá bom? Você se inscrever no canal e também levar a palavra para alguém. Tenho certeza que a outra pessoa que vai receber vai ficar grata e muito feliz por você ter levado essa palavra amiga, tá certo? Boa noite para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.